Boa tarde a todos, salve Maria. Nós estamos de volta com a série de vídeos ministradas pela Madre Joana d'Arc e hoje iremos abordar o tema como os liberais atacam a Santa Inquisição. Então, com a palavra, Madre Joana d'Arc. Então, vamos dar continuidade, do nosso trabalho. Então, por que falar da Inquisição? Porque a gente vai nos colégios, né, que nós frequentamos, né, e outras pessoas frequentam, eles gostam muito de atacar a Inquisição. Como todos, quem assim, tem um pouco de conhecimento, de estudo, a Inquisição, a Santa Inquisição, quer dizer inquérito religioso, né? Como tem hoje, como separou o Estado da Igreja, o inquérito civil, tem o inquérito religioso. Na época medieval, né, que foi o grande enfoque, que começou a ter essa parte de inquérito religioso, né, para poder dar esse equilíbrio, né? Tem um grande papa que ele fala, né, Leão, se eu não estou me enganado, é Leão XIII, ele fala que a Igreja e o Estado, eles têm que andar junto. Por que tem que andar junto? Porque ele fala assim, a Igreja, ela é a alma, e ela precisa do corpo. Então, a alma e o corpo, o Estado. E quando houve essa ruptura, essa separação incentivada pelos liberais, o que aconteceu? Ficou uma igreja alma sem o corpo e ficou o Estado sem a alma. Então, ou por isso que há tantas coisas assim, de desequilíbrios e tantas coisas que a gente vê de coisas horrorosas que as pessoas ficam falando, né, de vários terrores que acontecem, como aqueles assassinatos no colégio daqueles meninos. As pessoas ficam perguntando, tá faltando o quê? Por que a pessoa fez isso? A educação é isso, aquilo, outro, né? E botam vários motivos. Mas como na sequência do vídeo nós estamos falando, o problema foi lá em Adão e Eva. O problema sempre é o pecado, né? Então os pecados que dá bastante escândalo sempre é o pecado da morte, né? Então o quinto mandamento, não matar. Então o que eles meninos fizeram no colégio? Mataram. Então é o quinto mandamento. Então é um pecado assim que escandaliza muito, que as pessoas ficam. Mas a avareza também são pecados grandes. Ladrão é um pecado grande também. Então a pessoa que rouba também é uma coisa muito escandalosa que faz. Entendeu? Então quando a Igreja, na época da Santa Medieval, na Santa Inquisição, ela tinha o controle das duas coisas. Então você tem que ter equilíbrio, né? Então a alma e o corpo. Então ela fazia parte dos inquéritos religiosos. Por que o inquérito religioso? Porque o religioso é aquela parte que vai orientar. Então, o que baseia-se? Os 10 mandamentos, né? Tem os 10 mandamentos lá, resumido no Nosso Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que os outros sinais relacionados ao próximo. Então, o que a Igreja fazia? Ela fazia a Inquisição para poder corrigir esses distúrbios e as pessoas ficam com medo. Agora, quando você não tem uma orientação, você não tem um governo, vai dar desequilíbrio. Então, as pessoas hoje elas ficam quando o Estado se separou da Igreja, ela ficou só com algumas coisas que a gente fala religiosas, que nem matar é um escândalo. Por quê? Porque cai de novo naquele pecado de Adão e Eva, né? Que Deus falou, não mexa. Aí Adão foi lá e Eva e mexeram, né? Então, eles querem conservar, os liberais, tudo aquilo que é ligado aos direitos do homem. Então, então eles, por eles mesmos, eles classificam o que é pecado, não que é pecado, né? Que é um erro na cabeça deles. Então, esses erros que violam a parte humana é que eles vão julgar. É aí que comete os erros. Então, matar é uma coisa escandalosa, roubar, que nem os políticos estão, a gente está vendo aí na mídia tal, em outros lugares, é escandaloso. A injúria, né, fazer um falso testemunho e tal, eles querem manter. Então, algumas coisas que tem a ver mais com a parte humana, eles mantêm. Aí na parte que é da castidade, que é o mandamento da lei de Deus, né? Não pecar contra a castidade. Aí esses aí eles não mexem. Então, na época da Santa Inquisição, tinha muita coisa relacionada com sodomia, que eles julgavam, né? E as pessoas pensam que era só a parte, porque estão matando a pessoa, porque a pessoa é
uma bruxa, porque ela não é católica, ela é um judeu, ela é isso, aquilo. Isso é tudo falácia, isso aí tudo é mentira, né? Porque se fosse assim não existia mais judeu, né? Porque a igreja se incentivasse esse tipo de coisa, não tinha, nem nos países católicos nem existiriam judeus. Então isso daí é uma conversa, falácias que pregam por aí, e tem vários estudos falando quanto que a igreja católica, na época dessas coisas, salvou muito desses tipos. O que a igreja vai falar? Ela vai falar assim: você não pode pregar a sua seita em público. É isso que a igreja vai falar. Então você não pode pregar seu protestantismo, se o país é católico, né? Na época quando era católico, não tinha essa separação de Estado, então ela vai ter as suas proibições. Por quê? Porque não é a religião de Cristo. Cristo veio para fundar uma religião. Só ele precisava ter vindo, porque antes dele vir já tinha, como se fala, o budismo, o espiritismo, essas caraiadas toda aí que a gente sabe já tinha. Então não tinha necessidade dele descer e instituir uma religião para que essa religião seja governada para ligar. Religião quer dizer religar ao céu. Entendeu? Então, para ter essa religação, precisa de normas, precisa de coisas para orientar. Então, a parte espiritual tem que ser equilibrada e a parte civil tem que ser equilibrada. Entendeu? Então, no direito da Inquisição, ela fazia os seus julgamentos, porque vamos fazer uma comparação para vocês poderem compreender. É igual um estrupo. Uma pessoa que é estrupada, né? As pessoas ficam escandalizadas, né? Porque se ainda mais é sujeito de morte, né? Essa pessoa logo em seguida ela é morte, isso provoca um escândalo gigantesco. Então na parte espiritual também tem estrupo espiritual. Por quê? Porque a pessoa vem impondo pensamentos que não são o que Cristo ensinou. Aí eles querem impor esse pensamento. O que acontece? Você viola a alma das pessoas e as pessoas acabam, algumas acabam morrendo, porque aí se afastam da santa religião, como aconteceu na época de Lutero. Lutero, ele começou a criar coisas, começou a violentar a santa religião e começou a ter essas divisões. Então foram montadas várias divisões. Então essas divisões que arrebentam com toda a doutrina da Igreja Católica, né? Que arrebenta com os conhecimentos, arrebenta com a alma, um estupro na alma, porque aí a pessoa ela está sendo violada e a Igreja ela tem que proteger isso. Então isso é a Inquisição. A Inquisição protegia as almas dessas coisas externas que queriam violar o que era virgem. A Santa Religião não, ela é virgem. A Santa Religião, a Igreja Católica não tem erros nenhum. Vai procurar a doutrina dela, não tem erro. Quem vai cometer erro são os homens que não seguem a religião. Isso eu sempre procuro falar com as pessoas. Quando as pessoas falam, a Igreja Católica não sei o que faz coisa errada. Ela não faz, porque se você fala que ela faz coisa errada, você vai falar que Cristo comete pecado. Cristo não comete pecado. Cristo é sem pecado. Nosso Senhor é Deus. Ele não tem defeito, ele não tem erros. Quem vai errar é quem não segue. Aí vai cometer erro. Então ele não vai seguir a cabeça, né? A pessoa fala, mas o Papa. Então o Papa já é bem característico, já diz, vigário de Cristo. É igual você tem uma paróquia. Você tem uma paróquia, nessa paróquia tem o pároco e o vigário. Quem que manda mais? O pároco, não o vigário. Então, se o vigário falar alguma coisa contrária ao pároco, você vai obedecer? Não, você vai obedecer o pároco, não o vigário. Então, a mesma coisa. Quem é o pároco? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o vigário? O Papa atual, né? O Papa Francisco. Se ele dizer algo contra a doutrina, eu não vou seguir. Nós não vamos seguir. Entendeu agora como que as coisas são complexas? Então a gente não vai seguir. Ele não é o pároco, ele é o vigário. Então o vigário ele tem que seguir as ordens dadas pelo pároco, que ele tem a formação, por isso que ele é delegado a ser o pároco daquela igreja para seguir. Agora se você não segue, você foge, o vigário, você está sendo vigário, que não é o correto. Então é a mesma coisa. Então ele não deixa de ser vigário, mas está cometendo erros, está falando coisas erradas. Então por isso que a Inquisição, as pessoas gostam de chamar os que gostam de atacar os protestantes, judeus, esses povos aí que gostam de atacar a nossa santa religião, eles falam que é a idade das trevas. Idade das trevas. Por que fala idade das trevas?
porque eles querem chamar de trevas uma coisa que é a luz. Não é trevas. Você corrigir a parte moral, você corrigir a parte que a igreja deixava o Estado fazer errado, não. Entendeu? Agora tem certos termos que os outros protestantes gostavam de usar quando eles se separaram, que era a Inquisição, a gente fala holandesa, a Inquisição dos protestantes, essa sim. Essa ali era para caçar pessoas e matar pessoas aquilo que ela tinha em mente. A Igreja Católica pregou esse tipo de perseguição. Você pode ver por Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila tem escritos espirituais profundos. Foi passado pela Inquisição. Entendeu? Foi passado pela Inquisição. Foi aprovado pela Inquisição. Então, a Inquisição não era para fazer discriminação nenhuma. Ela era para ver, montava um grupo para ver se aquilo não tinha nenhum defeito, para aquele defeito não atingir as pessoas. Era isso que a Santa Inquisição era responsável, e eram formados pelos grandes franciscanos da época, né, que eram os que iam fazer os estudos, e mais os dominicanos, os dois responsáveis diretos, né, para dar os vereditos nas Santas Inquisições. Muito obrigada, Madre. Salve Maria.